Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que a gente tem a oportunidade desse reencontro, embora não estejamos juntos fisicamente, mas a tecnologia nos permite nos reunirmos em torno desse ideal maravilhoso, em torno das lições do Mestre. E me sinto muito honrado pela oportunidade que o Grupo Espírita Amor ao Próximo está me dando de poder colaborar participando desse estudo. E como não existe na prática espírita nada que aconteça sem que antes nós lembremos dos amigos espirituais, de Jesus, nós vamos fazer uma prece. Eu peço que os nossos irmãos possam me acompanhar numa prece para que a gente possa iniciar o nosso estudo sobre a fé. Boa noite a todos que estão chegando agora. Boa noite a todos os irmãos queridos. E eu gostaria de pedir que todos nós nos uníssemos em sentimento, nos uníssemos em pensamento, para que a gente possa fazer uma prece. Jesus, divino amigo de toda a humanidade, nos recolhemos todos em prece, Senhor, para lhe agradecer as oportunidades que nos ofertas, para te agradecer a oportunidade que estamos tendo, a oportunidade do estudo, a oportunidade do recolhimento, divino guia de toda a humanidade. Que tu possas estar conosco nesses instantes de estudo, inspirando-nos, Senhor, iluminando nossos pensamentos, e que nós possamos encontrar na tua mensagem os subsídios, Senhor, para que nós possamos nos modificar, para que nós possamos vencermos as nossas más inclinações, os nossos vícios, as nossas imperfeições morais. Divino guia de toda a humanidade. Aproveitamos também a oportunidade para lhe agradecer pelo pão que não nos faltou, pelo agasalho do corpo, pelo teto que nos abriga, por nossas famílias, por nossos amigos e pela oportunidade de servir. Te agradecemos por tudo isso, Jesus. E primeiramente em teu nome, em nome de todos os amigos espirituais, em nome de Anália Franco, nós possamos iniciar o estudo dessa noite, na certeza, Senhor, de que tu estás conosco e que seja feita a tua vontade. Bom, como nós sempre fizemos ao longo desses anos, nós espíritas que reconhecemos a figura de Jesus como nosso modelo e guia, como o norte a ser seguido, nós sempre iniciamos um estudo lembrando de alguma passagem do Evangelho. E tem uma muito especial que fala das nossas ações, que fala da fé. Embora eu tenha certeza que todos nós já estudamos em diversos momentos, é sempre bom nós revermos essas lições do Evangelho. Essa lição, ela começa assim. Diz que Jesus, após a multiplicação dos pães, após a multiplicação dos peixes, enquanto as pessoas se fartavam de todo aquele alimento, a ponto inclusive de sobrar, de restarem muitos alimentos, a multidão alimentada espiritualmente, alimentada no corpo físico, ela começava a gritar por glórias a Jesus, hosanas a Jesus, e todos começavam a ovacioná-lo de tal forma que Jesus, segundo o registro dos evangelhos, ele chama os seus discípulos e pedem que o retire dali. Jesus, então, afasta-se da multidão, adentra uma barca e pede aos seus discípulos que o levem à outra margem do lago. Chegando à outra margem, então, ele sobe um pequeno monte e se coloca em oração. Ele começa a orar. Nisso que ele se coloca em oração, os seus discípulos retornam à barca e vão se afastando da praia. Num determinado momento, o mar começa a se agitar um pouco. Há um nevoeiro, talvez começasse até a escurecer. De repente, eles avistam um vulto se aproximando da barca. E esse vulto os impressiona. E Pedro então grita assim: Mestre, é você? Eles viam alguém caminhando sobre as águas, indo em direção à barca. Pedro então pergunta assustado: Mestre, é você? É você quem está vindo? Então Jesus responde: Sou eu, Pedro. Pedro então, curiosamente, ele diz assim: Se é realmente você, permita que eu vá até o encontro. Olha que coisa. Ele então diz a Jesus: Permita que eu vá até o encontro. O que Jesus teria respondido é: Vem.
Então Pedro, com o auxílio dos seus companheiros, ele então pisa sobre as águas e dá o primeiro passo. Ele pisa novamente nas águas e dá o segundo passo. No terceiro passo, nós não sabemos exatamente o porquê. Talvez ele tenha se assustado, talvez ele tenha caído a ficha de que ele estava caminhando sobre as águas, talvez algo tenha realmente feito com que ele tenha perdido a sintonia com Jesus, de tal forma que ele afunda no terceiro passo. Fica desesperado, Jesus vai caminhando sobre as águas ao seu encontro, se aproxima dele, lhe estende a mão e o socorre. E diz assim para ele: Pedro, por que duvidaste? Pedro, por que duvidaste? E nós, quando repetimos a pergunta que Jesus fez, Pedro, por que duvidaste? Porque, pensem comigo, ele já tinha dado o primeiro passo, viu que era firme. Deu o segundo passo, viu que estava firme. Por que exatamente no terceiro ele foi afundar? Se ele deu o primeiro passo, viu que estava firme, deu o segundo passo, viu que estava firme, por que no terceiro ele titubeou? Por que apenas no terceiro ele faltou com a fé? Quando a gente fica fazendo uma reflexão sobre essa passagem, para tentar encontrar uma explicação do porquê isso teria acontecido exatamente no terceiro passo, eu me questiono se isso também não é uma mensagem para nós. Porque nós também afundamos no terceiro passo. Quando a gente faz uma reflexão sobre os passos que já demos, a gente observa que os nossos modestos passos, dentro dos nossos modestos passos, nós já demos os dois primeiros. Nós já demos o primeiro passo, nós já demos o segundo passo, mas continuamos afundando no terceiro. Meu Deus do céu, por que isso acontece ainda? O primeiro passo é saber o que deve ser feito, e nós já sabemos o que deve ser feito. Nós já sabemos a necessidade de amarmos-nos, de nós sermos fraternos, de nós perdoarmos, de nós desejarmos ao nosso semelhante aquilo que gostaríamos que fosse feito para conosco, de nós sermos capazes de nos amar numa fraternidade universal, sem discriminações e preconceitos. Nós já sabemos o que deve ser feito. É o primeiro passo. Nós já sabemos como deve ser feito. É o segundo passo. E nós sabemos como deve ser feito graças, naturalmente, a esses todos avatares que estiveram entre nós ao longo da história da humanidade, exemplificando as virtudes, nos ensinando a forma como nós devemos proceder, nos mostrando que é possível. Então nós já demos o primeiro passo. Nós já demos o segundo passo. Entretanto, na hora de darmos o terceiro passo, exatamente como Pedro, nós continuamos afundando. Nós já sabemos o que deve ser feito. Nós já sabemos como fazê-lo, mas na hora de fazer, a gente ainda afunda. E vem Jesus nos estendendo a mão, dizendo: por que duvidaste? Por que nossa fé titubeia exatamente nesse momento? Se nós já percebemos o quão seguros são os passos, porque demos o primeiro e o segundo, porque exatamente no terceiro nós continuamos caindo. Assim nós percebemos o quanto a nossa fé ainda é titubeante. Quando Jesus teria falado sobre a fé capaz de arrastar montanhas, naturalmente que ninguém nunca viu montanhas sendo arrastadas por aí, era uma metáfora, naturalmente, que ele se referia aos nossos sentimentos mais animalizados. É a montanha dos nossos sentimentos ainda repletos de ciúme, repletos de determinados vícios, de nossos sentimentos mais egoísticos. Essas são as montanhas difíceis de serem arrastadas, que a fé é capaz de fazer, mas que ainda não fazemos. Arrastar essas montanhas é o grande desafio nosso. É o desafio nosso ao reencarnarmos, é o de sermos capazes de mover essas montanhas, de arrastar essas montanhas para fora de nossos corações. E isso só a fé. Só a fé, porque nós temos que vencermos-nos. É uma luta que nós travamos para dentro de nós mesmos. E talvez, nessa passagem em que Pedro tenta caminhar sobre as águas, fique aí para nós todos essa lição maravilhosa, de que nós temos que lutar contra os inimigos ou contra as montanhas que ainda estão abrigadas em nossos corações, os nossos sentimentos mais egóicos. Mas muitos dirão assim: Guilherme, é muito difícil nós termos como exemplo a figura de Pedro ou de qualquer dos discípulos de Jesus, porque normalmente nós pensamos que eles eram pessoas especiais. Nós temos a figura desses personagens
como personagens, como figuras especiais, como pessoas que não sofriam aquilo que nós sofremos em relação, por exemplo, às nossas más inclinações, como se fossem santos. Mas a verdade é que eu acho que não é bem assim. Jesus, quando esteve entre nós, ele escolheu 12 pessoas comuns. Ah, não estou blasfemando, não. Eram 12 pessoas comuns, sim. Nós vamos encontrar entre os discípulos de Jesus manifestações de ciúme. Nós vamos encontrar, inclusive, o equívoco de Judas. Nós vamos encontrar, em alguns momentos, a agressividade. Em alguns momentos, eles vão titubear na fé, como nós fazemos ainda. Jesus escolheu para o seu messianato, para o seu colégio apostólico, pessoas comuns. Pedro, por exemplo, já que nós começamos falando da figura de Pedro, vamos então tentar relembrar quem era Simão Pedro. Nós sabemos que Simão Pedro ele era um pescador. Ele pescava junto com seu irmão André, não é isso? Seu irmão André, e ele tinha mais 2 sócios nesse empreendimento. Nós tínhamos a figura de Tiago e João. Esses 4 personagens iniciam o colégio apostólico. E Simão Pedro, ele era um chefe de família, nós sabemos que ele tinha filhos. Inclusive tinha sogra. Ele era um personagem muito semelhante à maioria de nós. Quando nós usamos, por exemplo, determinadas desculpas do tipo eu não faço porque preciso ainda zelar pela minha família, porque tenho família, porque tenho compromissos profissionais, Pedro os tinha todos também. E isso não o impediu que ele seguisse Jesus. Nós vamos encontrar Pedro, inclusive, num determinado momento, que Jesus vai à sua residência em Cafarnaum. Quando Jesus chega lá, ele encontra Pedro aflito porque sua sogra estava doente. Jesus, então, para que Pedro pudesse acompanhá-lo na sua jornada, Jesus vai e cura a sogra de Simão Pedro. Pedro era mas tão parecido conosco, era tão próximo de nós, que ele em um determinado momento chega perto de Jesus e pergunta assim: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofendem? Olha, gente, se ele faz esse tipo de pergunta, é porque ele ainda se ofendia. Ele era alguém que se estressava. Porque ele não perguntaria isso se ele não estivesse lutando contra isso dentro do próprio coração. Ele se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Ele não teria perguntado isso a Jesus se ele não sofresse esse conflito. Então era alguém que ainda possuía esses conflitos. Ele foi privilegiado em alguns momentos. Ele, por exemplo, foi um dos poucos discípulos que pôde presenciar o fenômeno da transfiguração no Monte Tabor. Ele estava junto de Jesus no momento em que Jesus faz reanimar a filha de Jairo. Ele era tão humano, mas tão humano, que tem uma passagem citada por Humberto de Campos muito curiosa. Diz que Maria de Magdala vai ao encontro de Jesus em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, não raro, Jesus se hospedava na casa de Simão Pedro. E chegando lá na casa de Simão Pedro, Maria de Magdala, quando chega à porta da casa de Simão Pedro, ela encontra Jesus lá dentro. Ela para à porta da casa. Jesus, então, segundo a narrativa de Humberto de Campos, ele inclina sua cabeça num ângulo de 90 graus, olha para Maria e a reconhece, dizendo: Maria. Ela fica extremamente feliz e fala: mestre, tu me conheces. E Jesus teria dito para ela: ah, Maria, o bom pastor, conhece todas as suas ovelhas. Só que Humberto de Campos fala que Pedro passava pela sala onde Jesus se encontrava e observa a figura de Maria de Magdala com certo desprezo, com certo preconceito, como se ela estivesse maculando, pelo simples fato da presença dela, estivesse ali maculando aquele lar, estivesse ali causando algum tipo de indignidade por estar na presença de Jesus. Então, nós percebemos que Simão Pedro, como nós, também nutria alguns preconceitos. Ele era titubeante, vacilante e nutria alguns preconceitos. Nós vamos lembrar, por exemplo, do episódio que nós conhecemos como o episódio da Última Ceia, por exemplo, em que num determinado momento em que estavam ali 11 discípulos, porque nesse momento Judas já não estava mais junto, nós vamos encontrar Jesus anunciando que iria partir, mas não deixaria que eles ficassem a sós, mas que era necessário que Jesus se afastasse naquele momento. Relata-nos o Espírito Humberto de Campos
que de repente os discípulos todos começaram a discutir entre eles quem é que iria chefiar o grupo, quem é que seria o líder do grupo após a saída de Jesus. Talvez Pedro dissesse assim: deva ser eu, porque sou o mais velho. Talvez João dissesse assim: não, talvez deva ser eu por ser o mais jovem. Outros diriam que era Tiago. Outros diriam que era o próprio João mesmo, porque era acusado de ser o discípulo a quem Jesus mais amava. A verdade é que Jesus se levanta em silêncio, segundo a narrativa dos evangelhos, do Evangelho de João. Jesus se levanta em silêncio, tira a sua túnica, cinge-se apenas com uma toalha na cintura, como faziam os servos. Pega de uma bacia, se ajoelha ao chão e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E começa a lavar os pés dos seus discípulos numa atitude que só os mais submissos, que só os mais inferiores, só os servos fariam. Quando chegou a vez de lavar os pés de Pedro, Pedro teria dito assim para Jesus: não, eu não posso permitir que tu laves os meus pés, porque sou eu quem tem que lavar os teus, Senhor. Jesus então o repreende: se você não permitir, você não poderá ter parte comigo das notícias do reino dos céus. O que Pedro então fala assim: ah, Senhor, então além de lavar os meus pés, lava também a minha cabeça. Era um personagem que chegava a ser engraçado em alguns momentos. Nós sabemos também, segundo a narrativa ainda do Evangelho de João, que Jesus o impede de permitir que Pedro siga o caminho da violência. João é o único evangelista que coloca essa narrativa, diz que quando Jesus recebe voz de prisão, Pedro teria então puxado da sua espada, e Jesus o impede de seguir o caminho da violência, recomendando a Pedro que embainhe a sua espada. Percebemos aí o quanto que ele era uma pessoa como nós, porque nós ainda reagimos dessa forma. Nós ainda reagimos dessa forma, às vezes com agressividade, às vezes nós reagimos com ironia, nós reagimos ainda com muito ciúme. Os sentimentos da inveja são coisas que ainda alimentamos no coração. Todos nós, sem exceção, porque é uma condição humana naturalmente. E Pedro era um personagem como nós. Algumas pessoas ainda vão se lembrar: pois é, Guilherme, ainda teve aquele momento em que ele nega Jesus por 3 vezes. Particularmente, as pessoas costumam relembrar como se isso tivesse algo de muito negativo, isso tivesse sido algo de muito negativo. Entretanto, eu faço sempre o seguinte questionamento: se Pedro tivesse se apresentado como discípulo de Jesus e não o negasse, talvez Pedro tivesse crucificado também junto com Jesus naquele momento. Hoje nós não teríamos as informações que nós temos, porque foi Pedro sobre o qual se construiu, se ergueu verdadeiramente as primeiras igrejas, os primeiros redutos cristãos. Então, embora Pedro tivesse se acovardado ao negar Jesus, isso também teve uma importância, porque se ele não o tivesse feito, talvez nós não tivéssemos a mensagem de Jesus da forma como nós a temos hoje. Mas a verdade é que ele se acovardou. No momento em que ele devia assumir o discipulado, no momento que ele devia assumir-se seguidor de Jesus, ele o nega por 3 vezes, exatamente como Jesus havia dito que aconteceria. No momento que o galo canta, ele percebe que ele havia negado Jesus por 3 vezes. Então Jesus é posto na cruz. Ele assiste de longe. Ele não está ao lado de Jesus nesses momentos derradeiros. Ele sofre ao lado de Jesus. Ele sofre à distância. Próximo a Jesus, o único discípulo era João, o mais jovem dos discípulos. Curiosamente, no domingo, 3 dias depois, ou quase 3 dias depois, Maria de Magdala vai até o local onde eles se escondiam, os discípulos de Jesus se escondiam, com exceção apenas, naturalmente, de Judas e de Tomé. Eram os 2 discípulos que não estavam ali, os outros 10 estavam, nesse momento, escondidos. Quando aparece para eles Maria de Magdala. Maria de Magdala aparece aos discípulos de Jesus dando a notícia de que Jesus estava vivo, de que ela teve com ele num horto próximo ao seu sepulcro. Pedro duvida. Pedro questiona. Repleto de ciúme, ele questiona: ele apareceu para ti? Mas foi para ti que ele apareceu? Não foi para a mãe dele? Não foi para nós? Não foi para João, o discípulo amado? Foi para ti?
Percebem que ele ainda tinha o coração repleto de ciúme, porque ele era humano como nós o somos. Embora ele tivesse caminhado ao lado de Jesus durante no mínimo 3 anos, ele era humano. Jesus não escolheu santos. Jesus escolheu pessoas, como nós. E nós tínhamos ali a figura de Pedro repleto de ciúmes. Até que ele mesmo vai ter com Jesus. Eles retornam a Cafarnaum. Alguns dias depois, quando eles estão pescando numa pescaria infrutífera, eles observam uma silhueta de um homem acenando para eles da praia. Pedro percebe que era Jesus. Ele se joga ao lago, nu do jeito que estava, vai desesperado ao encontro de Jesus. Então Jesus retornava para junto do seu colégio apostólico, para que eles pudessem então voltar a se reorganizar, para que eles pudessem sair na missão, na tarefa de disseminar a mensagem do amor, a mensagem da fraternidade, a mensagem renovadora, a mensagem da boa nova. Nesse momento tem um diálogo tão curioso entre Jesus e Pedro, porque Jesus teria chegado para Pedro e dito assim: Pedro, tu me amas? Pedro teria respondido sem titubear: eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Nesse momento Pedro ficou chateado, porque Jesus repetia a pergunta por 3 vezes. Então Pedro teria respondido: eu te amo, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Alguns dias mais tarde, nós vamos ter o encontro dos discípulos num cenáculo no dia do Pentecostes. E a partir desses últimos encontros de Jesus com seus discípulos, Pedro já não era mais o mesmo. Nós tínhamos ali uma figura completamente diferente. Já não era aquele mesmo Pedro titubeante, era alguém que se entregava de corpo e alma à figura de Jesus. Nós vamos encontrar Pedro tão transformado, mas Pedro tão transformado, que num determinado momento, nós vamos encontrar no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, nós vamos encontrar que Pedro ia regularmente, às 3 horas da tarde, Pedro ia ao templo fazer suas orações. Num determinado momento, quando ele estava adentrando o templo, por uma das portas do templo, chamado Portão Formoso, ele estava ladeado por Tiago, e ali existia um paralítico de nascença. Esse paralítico, ele era todos os dias carregado por algumas pessoas, e ele era posicionado à entrada do templo, a uma das portas do templo, para que ele pudesse ficar ali esmolando. Curiosamente, quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas leis muito difíceis de serem assimiladas. Uma delas diz que as pessoas que apresentavam deficiências físicas, um paralítico, por exemplo, essas pessoas não poderiam adentrar ao templo. Então, esse paralítico ele era proibido de entrar nos templos, nas sinagogas. Ele ficava à porta pedindo as moedas, esmolando. Quando Pedro se aproxima desse homem, esse homem lhe estende a mão, indicando que ele pedia alguma coisa. Pedro tateia a sua túnica, e exatamente como está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, Pedro não possuía nada. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, Jesus recomenda aos seus discípulos que eles não possuam nem ouro, nem prata, nem cobre. Que eles não possuam 2 alforjes, 2 túnicas, 2 pares de sandália. Que eles saibam caminhar com o pouco, com o necessário. Que eles não se apeguem a esses bens materiais e, naturalmente, Pedro nada possuía. Quando aquele homem estende a mão para Pedro, Pedro nada possuía de material para lhe entregar. Entretanto, Pedro lhe diz assim: eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Era a fé dele. Era o único pertence que era verdadeiramente dele. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Relata-nos Lucas, no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que aquele homem se levanta completamente revigorado. Naquele momento, Pedro canalizava todo o magnetismo, alicerçado na fé que ele tinha, na certeza de que seria atendido. E aquele homem então se põe de pé. E os 3 agora entram no templo.
Agora nós temos Pedro, Tiago e aquele paralítico entrando, ex-paralítico, né? Entrando, agora ele podia entrar. Aquele homem que só ficava à entrada do templo, agora ele entrava no templo. E todas aquelas pessoas ficavam abismadas, porque conheciam aquele homem, porque era paralítico de nascença. As pessoas todas estavam abismadas, o que Pedro imediatamente começa a explicar para aquelas pessoas que não foi ele quem fez aquilo, mas que foi Jesus. Em outro momento nós vamos encontrar Pedro na cidade de Lida. Lá existia um homem chamado Enéas. Enéas já estava aleijado, já estava paralisado também há cerca de 8 anos. Pedro, quando toma conhecimento desse homem que estava paralisado em cima de uma cama há 8 anos, ele vai ao encontro desse homem. E a quantidade de amor que Pedro conseguia reunir dentro de si era algo tão imenso, ele que era capaz de reunir forças invisíveis impressionantes. Tudo isso rejuntado, tudo isso unido, tudo isso ligado pela fé que ele tinha. De forma que, em nome de Jesus, ele vai ao encontro desse paralítico chamado Enéas. E esse paralítico, então, é também recuperado exatamente como Jesus fazia. Curiosamente, ele fala assim para o paralítico: Enéas, levanta e faz a tua cama. Olha que curioso. Aquele homem, então, se vê em pé novamente. Mas essa frase de Pedro também é curiosa. Pedro diz para esse homem, que estava paralisado há 8 anos, Enéas, levanta e faz a tua cama. Como quem diz assim, olha, levanta, mas é para trabalhar. Levanta que nós temos muito o que fazer. E Enéas então segue acompanhando Pedro. E então de repente nós temos aquele personagem titubeante, aquele personagem acovardado. De repente nós tínhamos aquele personagem que falava sobre a dificuldade de perdoar, que desembainha a sua espada. De repente nós temos ele completamente transformado pela fé. Que força é essa que é capaz de agigantar esse anão? Porque somos anões. E a doutrina espírita, não me perdoem, mas o Cristo, ele agiganta, ele consegue agigantar esses personagens, que conseguem vencer-se de tal forma, que eram anões e de repente se transformam em gigantes. Nós tínhamos ali a figura de Pedro, capaz de reunir tanto amor, a ponto de levantar da cama os enfermos, a ponto de vencer-se. Curiosamente não está nos evangelhos o que eu vou falar. Está em alguns registros historiográficos, principalmente encontrados nas catacumbas, onde por muitos anos viveram cristãos. Nós sabemos que no momento em que Pedro é preso em Roma e que ele vai ser crucificado, ele é condenado à cruz. Ele pede ao seu algoz que não morra na cruz, para que ele não seja comparado a Jesus. Então nós temos a figura de Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo, segundo esses registros históricos. Aqueles pés que Jesus lavava agora apontavam os céus. É a transformação do homem que foi capaz de entregar-se a esse holocausto, que foi capaz de dedicar toda a sua vida e que não titubeava mais, que não temia a fome, que não temia as enfermidades, que não temia a prisão, que não temia nada. Que fé é essa que ele foi cultivando naturalmente, que é algo que não surge da noite para o dia? Não surge da noite para o dia, é algo que ele vem semeando ao longo dos anos, que ele foi semeando ao longo dos anos e que ele não adquiriu ao lado de Jesus. Ele só foi adquirir mais tarde, no momento em que a ficha cai, como nós falamos no jargão popular. É o momento em que ele desperta para essa realidade e de repente nós vemos surgir dali um gigante, aquele homem acovardado, titubeante, que desembainhava a sua espada. De repente ele é agora um homem que amava, que curava, que peregrinava em nome de Jesus e na necessidade de disseminar sua mensagem sem nada receber, sem nada temer. Que fé é essa? Allan Kardec nos propõe essa mesma fé, só que agora uma fé raciocinada, que nós não venhamos a confundir a fé em atitudes irresponsáveis, que a nossa fé não seja motivo de queda, mas que seja motivo de soerguimento, que nós sejamos capazes de nos agigantarmos também, porque a fé, infelizmente, na maioria das vezes, a fé ela não necessita de lógica, então muitas pessoas vão caminhando, acreditando em algo que, como se fossem, a exemplo do que próprio Jesus nos ensina, como se fossem cegos guiando cegos. Aquelas pessoas não percebem, porque nem toda fé, naturalmente, é alicerçada numa fé racional. Allan Kardec nos faz esse convite, para que nós questionemos-nos, para que nós possamos nos fortalecer nessa fé viva, que nós possamos encontrar Jesus no horizonte de nossas vidas, estendendo a mão e dizendo: filho, por que duvidaste?
Por que duvidaste no terceiro passo? Por que nós ainda duvidamos no terceiro passo? Se nós já demos o primeiro, se nós já demos o segundo passo, por que ainda duvidamos exatamente no terceiro? Se pisamos e percebemos que nos oferecia segurança, pisamos novamente, continuou nos oferecendo segurança, por que nós não demos o terceiro, o quarto, o quinto e saímos correndo ao encontro de Jesus? Eu tenho certeza que era o que Pedro queria naquela ocasião. Não apenas dar o terceiro passo, mas dar o terceiro, o quarto, o quinto e ir correndo para os braços de Jesus. Mas não foi capaz, porque titubeou na fé. Nós também ainda fazemos assim. Vamos crer de que nós somos capazes de vencermos-nos, porque vencermos-nos é o nosso desafio. Tudo isso que nós encontramos de dificuldade, tudo isso é muito simples, tudo isso é relativamente fácil frente ao verdadeiro desafio da nossa reencarnação, que é o desafio de vencermos-nos das nossas más inclinações, as nossas dificuldades morais, vencermos o nosso ciúme, vencermos a nossa vaidade, os nossos rancores. Essas são as montanhas difíceis de serem arrastadas, mas que a fé é capaz de movê-las. Que nós nos entreguemos para essa fé, para movermos essas montanhas dos nossos corações e saibamos aproveitar as oportunidades. Olha que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo. A oportunidade de estarmos aqui com a família, nosso primeiro compromisso com nossas famílias. Estamos todos reunidos no mesmo teto. Nessa grande oportunidade de estudo, de compreensão, de muito diálogo, de brincadeiras, de músicas, das famílias reunidas, no entorno do Evangelho ou de qualquer outra manifestação positiva que a vida nos oferece, porque são infinitas as manifestações positivas. Então nós estamos aqui vivendo esse momento, que infelizmente vai passar em breve. Esse momento em que todos nós, por causa de um vírus, por causa de uma questão ambiental, todos nós estamos sendo obrigados a nos asilarmos em casa. O que é curioso, né? Porque asilar é em casa e nós estamos aqui asilados em casa. Estamos todos obrigados a esse momento de contemplação, a esse momento de solidariedade, para nós termos a oportunidade de revermos tudo aquilo que temos a necessidade de rever. É a grande oportunidade. Isso vai passar em breve, nós temos certeza que vai. E muito em breve nós poderíamos todos nos reunir novamente. E vamos contar as experiências que nós tivemos, o quanto nós podemos mudar, o quanto isso nos forneceu subsídios para mudarmos, para nos fazermos melhores. E assim fica essa lição de fé. A fé que foi capaz de transformar um homem, mas não da noite para o dia. É algo que se constrói ao longo do tempo, todos nós. Nenhum de nós está acabado. Todos nós somos obra em construção. Todos nós estamos lutando ainda para transformarmos os nossos sentimentos. E a fé. A fé é o que nos dá força para que sejamos capazes de vencermos, de fazermos essa viagem para dentro, na certeza de que Jesus nos aguarda no horizonte, estendendo as mãos e dizendo: vem, filho, vem. Vem ao encontro da felicidade, porque a felicidade é o objetivo de que todos nós É o objetivo que todos nós buscamos. Eu não consigo imaginar que alguém esteja nesse caminho se não for pelo objetivo da felicidade. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade que o Grupo Espírita está nos dando de fazermos esse estudo, de iniciarmos esse ciclo de estudos virtuais. Eu sinto o calor da presença de todos os irmãos aqui. Agradeço pela paciência comigo. E espero que nas próximas quartas-feiras nós possamos nos reunir novamente e que Jesus possa ser aquele farol que está no horizonte de nossas vidas, nos indicando o caminho do porto seguro, mesmo que naquele mar tempestuoso. É Jesus quem está no horizonte de nossas vidas nos aguardando. Foquemos nele. Tudo isso vai passar. Ficarão as lições, naturalmente. Que nós saibamos aproveitar esse momento, que é um momento único. E digo mais, é um momento pelo qual nós estamos nos preparando há muito tempo. Não apareceu de surpresa na vida de ninguém, porque em toda a literatura espírita nós encontramos ali os preparativos para esse momento. Nos avisam os espíritos que nós sejamos capazes de nos ancorarmos na fé, que nós sejamos capazes de nos protegermos na oração, que nós sejamos capazes de nos unir em fraternidade. Estávamos esse tempo todo nos preparando para os momentos difíceis, que ora batem à nossa porta, então agradecemos a oportunidade. Há quanto tempo nós nos preparamos para isso, para o testemunho da fé?
É a nossa oportunidade. Então vamos agradecer com sorrisos. Vamos amanhecer o dia cantando. Vamos aproveitar a oportunidade para nós podermos ler, fazermos essa viagem interior. O que a gente pode mudar? O que a gente está aprendendo? Vamos, são tantas as opções de mensagens positivas, dignas, na internet, na literatura, nas revistas. Vamos mergulhar nesse caminho, porque é Jesus que está no horizonte de nossas vidas. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.